onde a gente mora, existem algumas práticas que são colocadas ali no dia a dia. A gente mora em prédio, a gente mora em casa, tem escada para subir ou não, tem apartamento, a gente precisa carregar peso durante o dia. Eu estou sempre dentro de um carro dirigindo, eu ando de bicicleta, de skate, de patinete, eu caminho bastante pela cidade. Eu caminho sempre com uma mochila cheia de coisa para ir para voltar do trabalho, estou caminhando, ou eu saio especificamente para caminhar sem carregar peso. A relação com as pessoas, como eu me relaciono com as pessoas que estão comigo no dia a dia, como que essa relação me afeta emocionalmente. Tudo isso compõe esse corpo, né? Spinoza vai nos trazer isso quando ele fala do encontro com outros corpos diversos, tanto de um corpo que pode ser algo que nos alimenta, como um corpo de outra pessoa, né? Então não está só especificamente ali numa parte do corpo que funciona assim e que se tem uma ação tal pode prejudicar ali ou pode melhorar, mas é uma série de coisas que nos compõem. E essa série de coisas, né, muitas vezes eu estou com um problema numa região do corpo, algo que me incomoda, mas não adianta só eu tratar aquela região do corpo se eu não mudar uma série de coisas na minha vida, né? Eu mesmo já citei para vocês que tive muita tensão muscular na cervical, e isso indicou muito as minhas buscas aí pelos estudos do corpo, pelas práticas diversas, por tudo que eu trabalho com movimento, com fáscia, Move Flow, Pilates, eu trabalho com a massoterapia, né? Já venho do trabalho em dança, mas vou migrando para essas outras práticas a partir de tudo que foi acontecendo comigo, né, que me foi levando a buscar uma série de coisas, experimentar uma série de coisas, e foi fazendo que, além de eu experimentar, de eu viver essas práticas, né, hoje eu resolvi trabalhar com essas práticas e proporcionar que outras pessoas vivam essas práticas. Então, percebam, o meu encontro com tudo isso, né, o meu encontro com determinadas situações da minha vida, que foram situações tensas em determinado momento da minha vida, né, produziram algumas coisas nesse corpo no qual eu vivo, eu existo, que causou determinadas tensões musculares e faciais, aderências faciais, tensões musculares, que fizeram com que eu tivesse muitas dores, dores absurdas, que atrapalhavam até o meu dia a dia, que eu precisava ficar muito tempo deitado. Isso faz com que eu passe a repensar uma série de coisas e buscar uma série de práticas para me tratar, né? Inclusive eu fazia outras atividades físicas, também fazia musculação, mas educação somática também está aí, junto no meu rol dessas práticas que eu fui buscar e que eu já conhecia, já tinha experimentado durante um tempo enquanto dançava, mas voltei a buscar e hoje trabalho com isso também. Então, tudo isso fez com que eu precisasse de tudo isso, buscasse tudo isso, porque senão eu ficaria só no remédio para tratar aquela região, né? E daqui a pouco encontram alguma coisa ali, faz uma cirurgia e trata isso, mas eu precisava mudar todo o meu modo de vida, né? E aí, que sapato que eu uso, inclusive. Hoje eu preciso usar palmilha. Palmilha nada específica para mim, mas palmilha que eu compro na farmácia de silicone. Preciso usar no calcanhar, porque senão eu tenho muito impacto no calcanhar, e isso reverbera na minha cervical, né? Então, olha, perceba uma série de coisas que vai compondo a minha vida e vai tratando dessa integração toda. Então, para eu pensar esse corpo como um todo, eu preciso pensar tudo o que está acontecendo na minha vida. E a gente, como pesquisador, quando trata de corpo, o que a gente leva em consideração para discutir o corpo? O que está articulado em tudo isso? Eu penso ali, existe um conhecimento tal sobre o corpo, eu falo só disso, ou vou levar em consideração uma série de coisas que atravessam isso? Por isso que eu fui trazendo uma série de conhecimentos que atravessando o tema que a gente estava tratando. Eu como docente, Wagner, como professor, né? Falei eu, Wagner, como pesquisador. Eu, Wagner, como professor. O que eu levo em consideração em relação a esses corpos que estão na minha frente? Aqui tem uma série de corpos trabalhando numa aula que a gente chama de teórica, mas que eu chamo de prática do pensamento, de prática da discussão, de prática de articulação de ideias. O que eu levo em consideração desses corpos? Eu chego aqui determinando que as coisas são assim assado, ou eu fico tentando abrir o máximo possível tudo para que vocês possam conversar com isso também, né? Isso também é levar em consideração que eu tenho pessoas que vêm de diferentes experiências de vida e que também têm uma série de conhecimentos para contribuir. Eu não fico só pensando, o corpo-máquina é isso, Descartes disse isso, é assim, assim, assado, blá, 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 e vocês recebam isso e pronto. Não, eu vou abrir isso tudo, vou deixando espaço para discussão, se vocês quiserem discutir, né, e tento fazer articulações com os diferentes temas que vocês trazem. Porque para mim é importante isso, essa integração toda. Quando a gente está numa aula presencial, a gente consegue fazer muito mais isso, né?
a gente está cara a cara ali com as pessoas próximas, a gente caminha pela sala, toma um cafezinho juntos, no intervalo a gente consegue fazer mais isso. Aqui a gente tem uma certa restrição. E quando a gente está numa aula de movimento, seja um movimento até da voz, de tocar um instrumento, né? Movimento que produz a voz, o movimento para tocar um instrumento, o movimento da escrita, o movimento da dança, da educação somática, do pilates, o movimento de algum esporte, seja qual for, e outros movimentos que eu não tenho citados aqui. Como que eu levo em consideração, né, a integração desse corpo nessa prática e tudo que compõe esse corpo, tudo que pode compor esse corpo que eu nem sei, né? É aquele exemplo de vamos realizar uma atividade aqui prática que eu tenho que fazer tal coisa. Eu não sei tudo que essa pessoa passou naquele dia, né? Então, como eu disse, tem que fazer aquela coisa. Eu quero muito mais é saber o que está acontecendo com aquele corpo, né? Com aquele ser humano. Saber muito mais para pensar como que vai chegar ali. Às vezes, muitas vezes, eu não tenho que tentar desafiar a pessoa naquilo. Eu tenho que tentar trazer ela para o mínimo possível naquela prática, algumas vezes. Mínimo possível o quê? Para que ela dê mais atenção para o que ela está sentindo. E não para que a pessoa ultrapasse alguns limites, né? E isso é um desafio constante ali. Eu preciso pensar tudo que cogitar muitas vezes tudo que está atravessando a vida daquela pessoa naquele dia ou naquela semana. E se eu tenho possibilidade de conversar um pouquinho mais, eu consigo perceber algumas coisas. Então, para eu pensar um corpo integrado, eu tenho que pensar essa integração com o todo, com tudo que eu consigo mapear, digamos assim, né? E sem entrar na cartografia, porque não dá tempo, mas que eu consigo mapear na